E aí, meu povo, boa noite. Hoje, finalmente, eu voltei para concluir o último vídeo da sequência de 3, né, que eu comecei sobre o tema submissão. E como eu tinha falado anteriormente, hoje eu iria estar falando sobre submissão no lar, né, mais propriamente falando sobre submissão aos nossos esposos. E assim, eu confesso que eu passei o dia muito à vontade, né, acreditando que hoje finalmente era o dia para finalizar esse tema. Mas assim, agora quando eu comecei aqui a juntar as peças, o friozinho na barriga apareceu. Eu creio que por conta aqui de todos os tipos, né? O tipo de submissão e de todas as lutas, as batalhas que eu tenho enfrentado, essa para mim foi a mais difícil, mas ainda, que ainda está em construção, na verdade. Então acho que por isso que bate um pouquinho do nervosismo sobre o que falar sobre esse tema. Então, assim, eu acredito que eu não estou sozinha, pelo que eu tenho conversado com muitas mulheres e observado em muitos lugares. Esse realmente é um tema bem difícil para nós mulheres, né? Muitas mulheres lutam contra isso. Então, assim, talvez eu enrole um pouquinho aqui no começo do vídeo até achar as melhores palavras, né? Até achar os melhores conceitos. Mas eu creio que se você tiver paciência de escutar até o fim, você será muito edificada, né? Talvez você se identifique com muitas das ferramentas que o Senhor tem me dado ao longo de muito tempo, né? Para mim vencer nessa área, né? E que assim como eu tenho obtido grandes vitórias já, que você também possa vir a ter, certo? Então, assim, esse tema realmente, como eu falei, é um tema bem difícil para nós mulheradas. Eu acredito que muitas, se pudesse, já teria arriscado da Bíblia, né? Teria tirado, porque é algo assim bem difícil de cumprir, né? Ainda mais no tempo tão moderno que nós vivemos hoje e que o conceito foi tão deturpado de submissão. Então, assim, quando a gente fala de submissão, ainda tem mulheres, né, que lembram ainda da época das nossas avós, né, talvez das nossas mães, que servia os seus esposos levando a toalha até a porta do banheiro, né, colocando sua comida no prato. E assim, muitas, né, via aqueles exemplos como um mau exemplo de submissão, né? Trouxeram para si, colocaram, né, erradicaram na sua mente como uma forma de que não queria aquilo para sua vida, né? Não que aquela forma, esses atos que nossos avós, nossas mães faziam fossem errados, né? Mas isso não é a definição de submissão, né? Talvez isso poderia encaixar mais como uma linguagem do amor, né? Então, 5 linguagens do amor, então uma delas é o atos de serviço. Então, não sei dizer se elas entendiam que esses serviços seriam submissão, talvez sim, outras não, mas talvez muitas delas gostassem realmente de fazer isso. E muitas vezes a gente não traz esse ponto. A gente só acha que elas eram humilhadas, que elas eram tidas como servas, né? Enfim, algo bem mais radical. Então, assim, se a gente for olhar para a definição aqui no Google, né? Vou caminhar aqui um pouquinho mais por definições. Então, se a gente fosse olhar um pouquinho no Google sobre o que é submissão, eu separei aqui algumas, né? Fala que é o ato de a ação, o ato de acatar ordens sem se opor nem reclamar. Então, para nós mulheres é quase impossível não reclamar ou não se opor a qualquer ordem, né? Uma outra definição mais radical, condição de quem teve sua liberdade em retirada. Então, olhando por essa definição, nem pensar, né, sobre submissão. Logo, a gente que luta tanto por liberdade, né, por direitos de liberdade, então, olhando por esse conceito aqui, ninguém vai querer se tornar submissa. E um outro ainda pior, submissa às chantagens do marido. Então, não precisa nem comentar, né? Então, assim, mas são conceitos, né, bem radicais. E, assim, eu particularmente, se Edna, gosto mais do conceito que fala, né, que eu aprendi uma época que a submissão, significa o quê? Estar debaixo de uma missão. No caso, estar debaixo da missão dos nossos esposos. Né? Ah, Sérgio, mas qual é a missão do meu esposo? Nem ele sabe ainda.
né? Então, assim, se a gente for olhar para a palavra de Deus diz que a missão do homem, do marido, do esposo é amar a Cristo, é amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? Vixe, tá difícil do meu esposo amar a mim, né? Da mesma forma que Cristo amou a igreja, né? Ele ainda nem sabe que ele tem que fazer isso, quanto mais ele praticar. E aí é onde entra a nossa, eu gosto, né? Eu tenho aprendido muito isso, que aí é onde entra a nossa missão. Né? Qual é a nossa missão, segundo a palavra de Deus? Né? É amar ao nosso marido da mesma forma que a gente ama ao Senhor. E a gente ama ao Senhor com quê? Com intensidade, com devoção, né? Então, assim, nosso papel como mulheres, como esposa, né? Desde que a gente foi criada lá, desde Eva que foi criada, é para ser auxiliadora, é para ser ajudadora, né? Então, se a gente for entender por esse lado, se os nossos esposos ainda não sabem a missão dele, qual é o nosso papel de auxiliadora, de ajudadora? É ajudá-lo a entender qual é a missão dele. É ter paciência, né? É ter paciência de ajudá-lo a entender essa missão. E aí, eu vou ler, né, só um texto aqui que eu ainda não li, nenhuma palavra. Vou ler aqui um texto na Bíblia, né? Dando uma ênfase maior sobre a submissão da esposa ao marido, que está lá em Efésios 5, 22 e 24. Né? Esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, ele, Jesus, né? A igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido, né? Que fala um pouquinho tanto do papel do homem como da mulher. E então, assim, nem adianta às vezes tentar fazer com que fique mais bonitinho, né? No começo eu fiquei, vou fazer assim, assim e tal. Então, nem adianta tentar enfeitar, né? Devemos nos sujeitar realmente, devemos acatar muitas vezes ordens sem se opor, sem reclamar. E por mais que isso pareça o fim, né, do mundo, pareça ser algo inaceitável, algo difícil, é possível sim. E aí entra mais todos os princípios que eu falei nos vídeos anteriores sobre submissão à autoridade, né? Que o principal de tudo, o começo de tudo, né? Vai ser eu me submeter a Deus, que é a maior autoridade de tudo. Então, tudo começa por esse princípio maior. Se eu me submeto a Deus, eu me submeto à palavra dele, eu me submeto às vontades dele para a minha vida. Se eu não conseguir fazer esse primeiro princípio, então nem adianta tentar, porque todo o restante eu não vou conseguir fazer. Né? Então, Sandra, mas eu me submeto a Deus, eu me submeto à palavra, mas eu não me submeto ao meu marido. Então tá errado. Né? Nem adianta tentar enfeitar, nem adianta tentar dar voltas, porque a palavra de Deus ela é bem clara, bem direta. Agora, entendendo isso, o que eu posso fazer, né? Se eu não consigo ser submissa. E aí vem a parte prática, que é a parte que eu amo, porque eu já tenho passado por isso, né? Então, o que eu posso fazer é pedir sabedoria a Deus. Né? Ele é aquele pai que diz assim, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, tudo eu trago isso pra mim. Aquele que tem falta de paciência, peça a Deus. Até meu filho, né? Esses dias eu acordei e disse assim, filho, hoje a mamãe não tá com paciência. Fica quietinho e tal. E ele disse, mamãe, se tu não tá com paciência, pede mais paciência a Jesus. Né? Então, tudo ele tem falado isso pra mim, né? Quando eu digo que eu não tenho isso, ele manda eu falar com Jesus. Enfim, então assim, e quando a gente, em qualquer área, falta de submissão, né, não consigo ser submissa, em qualquer área, em qualquer dificuldade, um vício que eu não consigo vencer, tudo eu posso pedir ajuda ao meu pai. E ele vai me dar sabedoria e ele vai me dar estratégia. Então, ao longo de todo esse tempo, de toda a minha caminhada nessa batalha árdua que foi, né, me tornar submissa ao meu esposo, desde quando a gente casou, que a gente já tem mais de 10 anos de casada, né, e mais 4 anos de namoro. Então, assim, o Senhor me deu algumas ferramentas e eu vou compartilhar agora com vocês, tá?
Finalmente, né? Então, assim, uma primeira ferramenta que o Senhor me deu lá atrás foi entender qual era a raiz da rejeição da submissão. E aí eu comecei a lembrar, né? Por que que para mim era tão difícil essa palavra? Por que que eu não conseguia aceitar? Eu lembrei de uma época que eu namorava, né? De uma conversa informal que eu tive com alguém da minha família, né? Que eu dizia assim, não, quando eu casar, eu não vou ser submissa ao meu marido, não, eu não vou pedir, porque o que que eu entendia? Eu entendia, né, que submissão era tudo que eu fosse fazer, eu tinha que pedir ao meu marido, né? É, se ele não deixasse, eu não ia. Eu ia pedir para ir para determinado lugar. Se ele não deixasse, eu não ia, né? Então assim, eu entendia dessa forma, né? É um pouco infantil assim, um pouco ingênuo, mas eu entendi lá atrás, antes de namorar, antes de casar, eu entendia dessa forma. E aí, quando né, eu lembro dessa, voltando para essa conversa, eu dizia assim, não, quando eu casar, eu não vou precisar pedir permissão ao meu marido, né? Eu vou só avisar ele, né? Então tem que ser assim, em comum acordo. Eu vou só avisar ele, eu não preciso pedir, né? E aí, por quê? Porque a gente, às vezes a gente já é tão privado dentro da nossa casa, como filhos, né? Que tem que obedecer aos pais e tal, que a maioria do ser humano, a maioria é chegar aos seus 18 anos e aí ser dono da própria vida, fazer o que quer, né? Então, como é que eu vou sair de dentro da casa dos meus pais, que eu fui, né, mandada, obedeci até os 18 anos, 20 anos, enfim, o tempo que eu saí de dentro de casa, e aí vou entrar numa outra prisão, que é o casamento, né? Então, muita gente. A minha raiz foi esse entendimento, entende? Então, eu achava que eu ia sair da casa dos meus pais, então eu não ia precisar mais pedir nada ao meu esposo, eu ia só comunicar a ele. Né? Uma outra raiz também de rejeição, né, sobre esse tema para mim era que tipo eu venho de uma família, né, onde as mulheres elas são muito mandonas, né? E isso muitas vezes porque os homens eles se omitem, né? E aí é algo que eu vejo muito errado dentro dos casamentos, porque quando o homem ele se omite, a mulher vira um general, né? Quer mandar em tudo. Quando o homem se opõe, quando o homem é mais rígido, né? Quando ele se opõe, e aí o casamento ele se torna o quê? Um cabo de guerra, um puxa para um lado e um puxa para o outro. Eu vivi um pouco desses dois lados, certo? Então, assim, né? Então, voltando, eu vim de uma família onde as mulheres mandavam, porque geralmente tinham homens muito omissos, né? Então, a minha mãe se acostumou a fazer tudo, né? A cuidar de 6 filhos. E assim, né, tudo. Meu pai era um homem muito responsável de colocar tudo dentro de casa, de não deixar faltar nada para os seus filhos, né, nada pra gente. Mas o restante tudo era com a minha mãe. Minha mãe que dava ordem em tudo, minha mãe que, né, se preocupava de tudo, tá? E aí por isso acaba, né, é, criando essa cultura, né, de mulheres mandonas, de mulheres, né, estilo sargento dentro do seu lar. Então eu vim dessa cultura, né, e então por isso para mim foi muito difícil de me submeter, né, porque uma geração vai passando para outra e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu entendi essa raiz, né, então foi uma das estratégias que o Senhor me deu para dizer, não, quebro aqui esse padrão, né? Eu decido não ser igual aos meus antepassados, não ser igual, né, às mulheres da minha família, e eu decido cumprir, seguir aquilo que a palavra tem para mim como submissão. Essa foi uma das primeiras estratégias, tá? Então, assim, segura aí que o vídeo hoje esse dessa vez vai ficar longo, tá? Mas vai ficar bem legal. Então, assim, a outra, né, a outra estratégia, eu amei essa estratégia que foi conhecer o temperamento do meu esposo, né? É, eu tinha muito problema, eu era muito crítica, né? Então, assim, eu tinha muito problema de só ver os defeitos do meu marido, né? Porque meu marido, ele é sanguíneo, né? Meu lindo esposo, o Tiago, ele é sanguíneo. E um sanguíneo, é muito peculiar, assim, as características do sanguíneo, né? Todos os temperamentos são lindos, todos os temperamentos são maravilhosos porque foram feitos
foram criados por Deus, né? O ser humano foi criado por Deus e Deus não faz nada imperfeito. E assim, só que o sanguíneo, ele é muito diferente do fleumático, que no caso é o meu temperamento, né? E eu vim descobrir isso do ano passado. Então, assim, o sanguíneo é aquele que chega chegando, sabe? Ele gosta de ser o centro das atenções, né? Agora, se ele tem uma alegria muito linda, né? Ele tem um brilho no olhar, ele é aquele que é sonhador, mas que não consegue ter muita constância, né? Então, assim, enfim, essa é uma das poucas características que tem o sanguíneo, né? E eu, né, sou muito reservada. Eu gosto de. Agora que eu tô me expondo, mas eu não gostava muito de me expor. Eu gostava sempre de fazer as coisas nos bastidores, né? Então eu gostava que. Eu era daquelas que gostava de chegar e sair do ambiente sem ser notada. Enquanto o sanguíneo, ele chega e quer ser notado, a presença, eu gostava de chegar bem na mansidão ali, bem quietinha, e ficar ali quietinha. Então já imagina, né? Eu do lado do sanguíneo, que chega chegando, chamando a atenção pra mim e pra ele, né? E engraçado. Mas assim, então, isso causou muito problemas, porque a gente era muito diferente um do outro, né? Então, outra coisa também, o sanguíneo, ele gosta muito de competitividade. Ele é muito competitivo. Já eu gostava que todo mundo vencesse, né? Pra mim, todo mundo podia ganhar. Eu queria ficar só na minha paz, ali na minha tranquilidade. E aí foi um dos pontos que eu vi que atiçou mais isso, essa questão da insubmissão. Porque geralmente quando a gente casa, torna um só, um vai pegando a mania dos outros, né? Da mania do outro, né? Tanto coisas boas como também coisas ruins. E aí eu vi como, pelo meu esposo ser muito competitivo, né? Ele acabou atiçando muito isso em mim. E a gente passou por muitos anos, né, nesse cabo de guerra, como eu falei. Muitas vezes ele dizia uma coisa e eu dizia outra, né? Então, só para contrariar. Eu entendi isso não na hora, eu entendi isso bem depois, né? Que era isso, né? Aos poucos o Senhor foi me mostrando, né, o que estava errado, como é que estava errado. E aí eu via muito isso, né, essa competitividade, que o sanguíneo me atiçou essa competitividade em mim, né? E assim, foram muitos anos de muito desgaste dentro de casa, de muita confusão dentro do casamento, né? E aí, por quê? Ah, sério, mas, né, por quê? Porque naquela época eu não buscava o Senhor como eu deveria, eu não buscava a sabedoria do Senhor como eu deveria, né? Eu não buscava o entendimento, o discernimento. Então, por isso que tudo isso aconteceu. Né? Então, assim, mas depois que eu comecei a entender, depois que eu comecei a buscar, depois que eu comecei a chorar nos pés do Senhor, aí foi que ele foi me dando essas estratégias, foi me mostrando que estava errado, né? Então, assim, depois que eu conheci o temperamento do meu esposo, eu comecei a entender, por isso que ele age da forma que ele age, né? Por isso que ele faz determinadas coisas, porque, assim, às vezes é mais forte do que a gente, né? Faz parte de quem a gente é, da nossa essência, né? O temperamento, ele é diferente do caráter. O caráter, ele é o externo e o temperamento, ele é o interno, né? É aquilo que a pessoa já nasce com ele. O caráter é formado junto com a personalidade. O temperamento não, a pessoa já nasce com ele. Então, por isso que às vezes é muito forte, né? A pessoa às vezes nem consegue entender e já tá agindo porque é o natural dela. E aí, quando eu entendi isso ano passado, primeiro eu descobri o meu, depois eu descobri o dele. Cara, assim, foi tão lindo, porque eu comecei a amar o meu esposo do jeito que ele era, que é pra ser assim. A gente tem que amar a outra pessoa do jeito que ela é. Eu não posso mudar. E aí eu vi como que tantas coisas erradas que eu fiz, né, por conta disso. E aí entra a manipulação, né? Eu queria que ele fosse do jeito que eu era, né? Tentei mudá-lo à força muitas vezes. E aí, como eu falei para ele essa semana, né? Quando a gente tenta mudar o outro, né? Quando a gente tenta mudar o outro, e geralmente isso se faz através da manipulação, às vezes você até consegue, né? Às vezes você até consegue mudar algumas coisas, mas lá na frente você vai se arrepender. Por quê? Porque a forma certa de uma pessoa ser mudada é através unicamente da ação do Espírito Santo, através do Senhor, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então, não é que todo mundo nasça perfeito, não. Nós nascemos com muitas coisas para serem ajustadas, mas o Senhor, no tempo dele, da forma dele, é quem vai ajustar e de acordo com a nossa entrega, né? E quando nós mulheres vamos lá e metemos a mão e tentamos fazer do nosso jeito,
a gente começa a colher mais cedo ou mais tarde, né, consequências, né, começa a colher frutos amargos dessa manipulação. E aí uma das coisas que eu vi isso, né, do meu esposo, que eu até falei para ele esses dias, foi justamente isso. Foi a alegria, a espontaneidade dele, né, o brilho no olhar, ele foi perdendo, porque o sanguíneo ele é muito sonhador. E a fleumática ela é muito pé no chão. Então, tipo, ele sonhava e eu jogava um balde de água fria nos sonhos dele, né? Então, assim, não conseguia ter aquela coisa, né, de mansidão, de amor. Não, eu ia lá mesmo e fazia, né, de forma totalmente errada. E aí, muita coisa, sabe? Então, assim, tudo errado, tudo errado, tudo errado, né? Então, assim, não que você não possa ajudar, você não possa dar uma crítica construtiva, você pode. Mas é como eu tô falando, muitas vezes quando você não tem o entendimento, o discernimento, você vai fazer isso de forma totalmente errada. Com brutalidade, com manipulação, né? Destruindo totalmente a outra pessoa. E aí é onde acontecem os problemas dos relacionamentos, tá? Então, assim, outro dia eu posso falar um pouco mais sobre temperamento, porque eu amo psicologia, né? E foi uma ferramenta, assim, que o Senhor me deu, que foi maravilhosa, porque eu passei a me conhecer mais e a conhecer Ele, né? E isso ajudou no processo de submissão, né? Porque a gente só consegue realmente, assim, se submeter quando a gente ama, quando a gente entende o que a gente está fazendo. E é isso, né? E a última ferramenta que eu queria compartilhar foi a última, né, que já foi no ano passado, no final do ano passado, que o Senhor me deu, que foi sobre conhecer mais a Jesus, né? Eu estava já na igreja há um tempão, há muitos anos, desde os meus 19 anos, mas eu ainda não conhecia Jesus de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. E aí, sempre que eu perguntava, né, me questionava o Senhor algumas coisas e tal, o Senhor sempre vinha uma frase ao meu coração que era um versículo que tem, né? Se você permanecer em mim, né? Você dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E isso é uma passagem que Jesus fala, né? Pra gente permanecer nele. E aí eu nunca sabia, eu sei, mas como é que eu posso permanecer em ti? Eu não entendo como é permanecer em ti, né? Ficar parada, ficar sentado, como é permanecer em ti? E aí ano passado o Senhor me deu essa estratégia de ler os evangelhos, porque se você não conhece a Jesus, se eu não conheço a Jesus, a melhor forma de conhecê-lo é através da palavra, lendo os evangelhos, né? A Bíblia toda fala sobre Jesus, desde Gênesis, né? Anuncia a vinda de Jesus, mas claramente, diretamente, é nos evangelhos. E aí o que, que eu fiz? Eu já vinha ali na Bíblia há muitos anos e tal, mas ano passado eu comecei a ler a Bíblia intencionalmente apenas os evangelhos. Eu acho que eu comecei a abril, maio, junho, por aí, até o final do ano. Né? Eu consegui ler os evangelhos 3 vezes. Isso porque eu não fazia com uma constância, né? Eu lia todo dia, mas às vezes falhava e tal. E aí comecei a ler os evangelhos. Começando por João. João, Mateus, Marcos e Lucas. De novo, João, Mateus, Marcos e Lucas. E pela terceira vez, João, Mateus, Marcos e Lucas. E nisso eu fui observando, sabe? O Senhor me levou, se eu queria conhecer Jesus, eu tinha que observar os passos de Jesus, eu tinha que observar a forma como Jesus falava, a forma como Jesus se portava, né? A forma como ele reagia, né? A, a determinadas a tudo, né? Como ele reagia ao que as pessoas falavam, como ele reagia às atitudes das pessoas, né, que vinham para cima dele. E aí, assim, é impossível a gente observar Jesus e a gente não se tornar mais parecido como ele, né? Nós devemos ser imitadores de Cristo. E o imitador é aquele que observa. Quando a gente observa, quando a gente chega mais perto dele, é impossível, né? Da mesma forma que o casamento, eu ouvi essa frase hoje, né? Quando você casa, que se torna uma só pessoa, né? Um vai pegando a mania do outro, da mesma forma como Jesus, né? Quando a gente conhece mais Jesus, e assim qualquer relacionamento, né? Se você tem uma amiga e vocês são muito próximas, né? Vocês estão ali grudada direto, você vai pegar as manias da sua amiga, né? Em qualquer relacionamento. Então, com Jesus não é diferente.
quando você tem um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus, quando você começa a observar as atitudes dele, né, é impossível você não se tornar mais parecido com Jesus. E o Senhor Jesus, ele é manso, ele é humilde, né? Ele é manso, ele é humilde. O Senhor Jesus, diante de uma acusação ou diante de mentiras que falavam contra eles, ele não revidava, né? Ele ficava em silêncio diante de provocações, né? Então tudo isso a gente vê dentro do casamento, né? E às vezes faz com que a gente não consiga ser submissa porque o outro foi ignorante, porque o outro falou uma palavra grosseira, né? E isso nos traz a ira, nos traz a raiva, né? De não querer baixar a cabeça diante das provocações. Então tudo isso o Senhor Jesus passou. E a forma como ele reagia, né, assim, forma de uma inteligência, de uma sabedoria muito grande. O celular vai já descarregar, mas eu estou finalizando, vai dar tempo. Né? Então, assim, é impossível. Né? Então, essa foi a última estratégia. Observar os passos de Jesus, imitar, observar e imitar. Né? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fez por mim, por você, tudo que ele faz. Então é impossível, né? Então assim, essa é a última ferramenta e eu queria te deixar como desafio, né? Se você já lê a Bíblia, se você não lê, mas que você comece a ler intencionalmente os evangelhos e depois você puder me procurar e me contar, né? Como que isso trouxe para a tua vida. Eu creio, assim, eu entendo que o Senhor, ele age na forma de cada pessoa de uma forma diferente, porque eu e você somos únicos, né? Eu entendo que às vezes o que ele faz na minha vida, ele não vai fazer da mesma forma que a tua, né? Mas quando se trata da palavra de Deus, são princípios. E os princípios, eles são universais, os princípios, eles servem para todas as pessoas. Né? Então, hoje, assim, diante de tudo que eu compartilhei aqui com você, eu queria te desafiar a ler os evangelhos, né? E a depois me contar, se possível, né? O que isso mudou na tua vida. Né? Mas, assim, vamos continuar por aqui, compartilhando, né, aquilo que Deus pede para me compartilhar e nos ajudando, né, nos edificando, fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é testemunhar dele. Amém? Desejo uma boa noite, né? Se você vai ver de dia, um bom dia, enfim, mas que Deus abençoe e traga clareza para a tua vida através deste vídeo. Um beijo, boa noite.